como a dengue pode afetar o cérebro com a neurocirurgiã Daniele De Lara, que está aqui com a gente mais uma vez. Daniele, bom dia, muito obrigado pela participação da senhora nesta manhã. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, tem afetado a dengue o cérebro? Quais são as consequências, né? O que a gente precisa ficar atento? Não bastasse toda a gravidade que a gente já vê sobre a dengue, né? Febre, dor no corpo, dor nos olhos. A dengue também, especialmente esse ano, que nós temos um número de casos muito maior do que costumávamos ter e casos mais graves, a gente percebe também, então, um aumento das consequências cerebrais para os pacientes com dengue. Essas consequências são várias, vão desde quadros de hemorragia cerebral até quadros de inflamação no cérebro e, é claro, aumenta muito mais a gravidade, né, e o risco de mortalidade dessa doença que já não é muito boa. É verdade. Isso pode deixar alguma sequela, doutora? Depende da intensidade do quadro, por exemplo, no quadro de uma hemorragia cerebral, o tamanho desse coágulo, né? Como é a saúde dessa pessoa antes de ter a dengue, antes de ter a hemorragia, mas pode inclusive levar à morte. Por isso é tão importante falarmos sobre esse assunto, para que as pessoas saibam que isso existe e que possam se cuidar também de uma forma adequada. Pois e como, né? Se cuidar de uma forma adequada. Para evitar a dengue é o repelente mesmo, né? Mesmo assim, aquela batalha, que às vezes nem na farmácia a gente não acha para comprar. Mas o que mais me preocupa é que muitas vezes muitas pessoas já sabem que estão com dengue e me parece que estão demorando muito a procurar atendimento, sabe? Já fico naquela, eu vou melhorar, vou ficar em casa, né? Às vezes procuram atendimento, recebem ali um cuidado inicial e não se mantém naquele repouso que seria o adequado, enfim, levando a vida na correria que a gente às vezes precisa levar, né? E quando se dão conta da gravidade que estão e são internadas, representa esse número aí que você comentou, né? Uma quantidade grande de pessoas internadas e algumas delas, um percentual relativamente importante, em até leitos de UTI, né? É verdade, a gente tem aí já pessoas internadas, hospitalizadas em ITI, em UTI, né? Temos um alto número de óbitos por dengue aqui em Blumenau, né? Que chama muita atenção. É a terceira cidade do estado com maior número de mortes por causa da dengue, só perde para Itajaí, Joinville. Então a gente vê que a influência dessa doença na saúde aqui é muito impactante, né? E não apenas também nas pessoas que estão com dengue, né? Porque cada leito de UTI que é ocupado por uma pessoa que está com dengue, ele também deixa de ser utilizado para outras situações. Afinal, esses leitos eles não sobram na nossa cidade nem em lugar nenhum do país. Então, vou dar um exemplo na minha prática diária. Nas últimas 3 semanas, eu tive várias cirurgias cerebrais, de outras doenças, tumores no cérebro que não aconteceram porque não havia leito disponível de UTI para que nós pudéssemos colocar esses pacientes após a cirurgia num leito adequado. Então, isso atrapalha o município como um todo, né? A gravidade da pessoa que está passando por aquela situação, o sofrimento dessa família e o sofrimento de outras que indiretamente acabam também sendo afetadas por essa situação tão delicada. Preocupante, né? Demais. Preocupante, né? Com também o avanço das doenças respiratórias, que também levam uma busca acentuada, né? Pelo atendimento da saúde pública, principalmente, e isso tem deixado aí os pronto-socorros, os leitos lotados. Sim, aumento da sobrecarga das emergências, né? E também dos leitos de internação, sejam eles em quartos de enfermaria ou mesmo em UTI, né? Por isso a importância de observar os sintomas da dengue e fazer um tratamento adequado e um cuidado indicado para que, na medida do possível, a evolução para quadros mais graves possa ser evitada. Qualquer pessoa que pegar dengue pode vir apresentar um problema neurológico? Nós temos 4 sorotipos de dengue. Alguns deles nós sabemos que são mais virulentos, são mais agressivos que os outros, né? Mas qualquer tipo de sorotipo da dengue pode levar a casos leves ou a casos graves. O que nós sabemos também? Que quando a pessoa tem uma reinfecção por dengue, ou seja, já teve dengue no passado e pega novamente, seja o mesmo sorotipo ou um sorotipo diferente, o risco de uma doença mais grave, a tão famosa dengue hemorrágica, né, ele também aumenta.
Por isso, então, que a gente conversa sobre essas alterações neurológicas. Quando nós falamos da hemorragia no cérebro, ela é consequência geralmente do quê? Da baixa das plaquetas, né? As pessoas estão vendo nas redes sociais, as plaquetas são a parte do sangue responsável pela coagulação do sangue, e a dengue tem essa característica de abaixar essas plaquetas. Então, quando a nossa coagulação está baixa, é mais fácil de eu fazer uma hemorragia, ter um coágulo. O problema é que se eu tropeço e tenho um coágulo no meu joelho, eu consigo colocar um gelo, eu consigo ver que está ficando roxo. Mas quando eu tenho uma leve batida na minha cabeça e faço um coágulo no meu cérebro, o sintoma disso é muito mais grave, né? Por isso que eu reforço que as pessoas, primeiro, se tiverem sintomas que tenham suspeita da dengue, procurem o atendimento. E se você tem diagnóstico, faça o repouso, tome bastante líquido, siga as orientações, porque às vezes essa plaqueta baixa não está te dando nenhum sintoma, mas se houver uma hemorragia, esse sintoma pode ser muito grave. Então, isso falando sobre a parte da hemorragia. O que a dengue também pode fazer em casos mais raros, mas que nós já tivemos esse ano, recentemente, aqui no nosso hospital? Ela pode fazer quadros inflamatórios do cérebro e da coluna, que nós chamamos de cerebrite ou encefalite, né? A encefalite é uma inflamação do cérebro, geralmente difusa do cérebro todo, e como todo órgão que está inflamado, ele não funciona adequadamente. Então, a pessoa tem alterações neurológicas, de memória, de comportamento, pode ter dificuldades para mexer, para falar, e isso também pode ser causado pela dengue, né? Um sintoma disso, né, dessa sequela que a senhora disse, pode ser o esquecimento? As pessoas não eram tão esquecidas, pegaram dengue e notam que começaram a ficar meio esquecidas. Pode. E deveriam procurar um especialista aí nesse sentido? O que a gente tem que lembrar é que a dengue é uma doença muito avassaladora, né? A pessoa que pega dengue depois, mesmo depois que já passou a fase ativa da doença, ela se sente muito enfraquecida. Então é importante observar se essa alteração da memória não é porque ficou com as vitaminas do corpo fracas, baixas, por exemplo, né? Ficou com uma leve anemia. Então, sempre que houver uma queixa de perda de memória, a minha orientação é sempre procurar primeiro o seu médico, um clínico geral, se for um idoso, um geriatra, faça uma avaliação geral, veja como estão seus hormônios, a tireoide, por exemplo, veja como estão suas vitaminas do sangue, se não tem uma anemia, se não falta ferro. Ah, não, está tudo normal. Aí sim, aí deve procurar um especialista, um neurologista, para avaliar essa perda de memória, o que a gente vai fazer para melhorar isso, né? São atividades, exercícios, são vitaminas específicas para o cérebro, mas precisa procurar sim. Muitas pessoas acabam achando que é uma fase da vida, né? O envelhecimento, a perda de memória vem junto, tal, e acabam não indo ver o que pode ser isso, né? Isso no geral, né, Jorge? A gente vê bastante, especialmente no mundo em que nós vivemos atualmente, em que é produtividade, informação, celular, computador, e-mail, né? E muitas vezes o lazer acaba ficando de lado, a atividade física, né? Os hábitos saudáveis de vida, e querendo ou não, o nosso corpo é uma máquina. Quanto mais cuidado nós temos com ela, mais tempo ela vai durar, na maioria das vezes. E quanto mais nós vamos levando a vida empurrando com a barriga, mais rápido essa máquina vai se desgastar, né? Então, sempre é importante lembrar que a memória, ela é uma função muito evoluída do nosso cérebro. Para que ela funcione, tem que estar tudo funcionando direitinho. Se tiver alguma coisa bagunçada, não vai funcionar mesmo e tem que procurar ajuda, né? É importante relembrar aqui, então, em sintomas de dengue, né, procure uma unidade de saúde, né? Acontece muito do tal do falso negativo, também, que se fala muito, né? Sim. Naquele momento do exame não dá, mas os sintomas todos são semelhantes, então se cuidar para que não avance, né? Que as causas não sejam piores mais para frente, né? Além disso, o laboratório central está sobrecarregado com um número enorme de pacientes que você acabou de descrever ali. Então, muitas vezes, o resultado desse exame de dengue demora para vir, né? Então, não é que o paciente não tenha, mas o resultado lá no laboratório, até ser processado do estado inteiro e voltar isso pelo SUS, demora. Então, como foi comentado, tem febre, dor atrás dos olhos, no corpo, nas articulações, procure atendimento. E se for uma suspeita, mesmo que o exame inicialmente não confirme, faça um repouso, se hidrate, houve piora dos sintomas. Lembrar que depois que passa a febre, o paciente pode ter náuseas, vômitos, essa alteração das plaquetas. Então, procure atendimento. Eu já fui, faz de novo. É a sua vida, é a sua saúde, né? Cuidar para que isso não se torne uma coisa ainda mais grave.
É verdade, né? E evitar a automedicação? Ai, demais, né? Evitar a automedicação. Nós divulgamos muito nas redes, mas é sempre importante falar que em casos de dengue não se deve usar medicações anti-inflamatórias, né? Use analgésicos simples, do tipo paracetamol, dipirona e assim por diante. Mas o ideal é que você tenha um atendimento, aqui no nosso município em especial, tem aquele o local de atendimento da FURB também, além dos hospitais e das unidades básicas de saúde. Procure, tenha certeza do que está acontecendo com você, para que a sua saúde fique sempre, sempre bem cuidada. Então, cuidar, né, para que você não desenvolva uma doença neurológica com a dengue é tratar corretamente Sim. a dengue, né, para que ela não se desenvolva. Há muitos casos registrados no consultório, doutora? No dia a dia, a gente acaba vendo mais no hospital quando tem alterações neurológicas. Como o volume de pacientes internados é muito grande, nós estamos sendo surpreendidos constantemente por casos, assim, praticamente diariamente, por casos de hemorragias cerebrais, sangramentos, por conta da dengue. Então, infelizmente, o número de casos que gera tem uma sido... preocupação muito grande, né? Isso, Porque avança na gravidade, né? E se você tem um coágulo e você precisar de uma cirurgia, como vai fazer uma cirurgia se seu sangue não coagula? Né? É verdade. Então, isso começa a gerar uma cascata de problemas que vão aumentando essa gravidade. Então, infelizmente, o número é grande, sim, e por isso a importância desse alerta aqui que estamos fazendo hoje. A gente nota, né, pelos números, pelas mortes, que os idosos são os que mais sofrem com a dengue, pelo menos essa é a impressão que nos dá, baseados em números, né? Aqui em Blumenau. E são os que correm mais risco também de desenvolver alguma doença neurológica por causa dessa doença? Nós sabemos, né, por dados estatísticos, que os grupos mais afetados são as crianças menores de 2 anos, os idosos e as pessoas imunocomprometidas, ou seja, que têm alterações da imunidade. Seja uma pessoa que tem uma doença como HIV, ou uma pessoa que fez um transplante e por isso toma remédios para diminuir a imunidade. Esses são os mais acometidos por todas as complicações relacionadas à dengue, incluindo essas, né? Queria aproveitar também, né, Jorge, para comentar sobre a vacina da dengue, está disponível, né? Para as crianças, né? Até 15 no anos. SUS, por enquanto, para as crianças. Imagino que ao longo do tempo isso vai sendo aberto para outros grupos. Na rede privada, já de forma espontânea, ou seja, se você quiser se vacinar até 60 anos, de forma espontânea, e com mais 60 anos, com o atestado do seu médico, né? Como eu comentei, a reinfecção pela dengue, ou seja, se você já tiver mais uma infecção, aumenta muito o risco de complicações. E esse número que você traz são as pessoas que tiveram sintomas que precisaram procurar atendimento. Muitas vezes você tem dengue e os sintomas são muito poucos, você acha que teve uma gripe ali, às vezes nem entra na estatística. Isso, né? Então o número real é muito maior que esse, né? Então, queria deixar aqui esse recado, tem disponibilidade de vacina, vamos vacinar, porque o risco de ter um surto ainda maior no ano seguinte a esse, que já tivemos esse número enorme de casos, com novas infecções, vai aumentando, né? Então, inicialmente está disponível para aqueles grupos que o Ministério da Saúde achou mais prevalentes, que são 10 a 14 anos, mas ao longo do tempo esses grupos serão abertos, ampliados, e assim todo mundo vai ter oportunidade de se vacinar. É verdade. E lembrando que o Butantan está testando uma vacina para dengue, né? Há uma expectativa de que ainda esse ano o Butantan possa liberar essa vacina e a gente vai ter mais facilidade de encontrar essa vacina, inclusive na rede pública, né? Com o avanço aí de todo esse procedimento do Butantan. Doutora, obrigado pela participação aqui nesta manhã. Eu agradeço a atenção, um abraço para todos. Eu conversei aqui com a doutora Daniele de Lara, neurocirurgiã, falamos sobre a dengue e também as doenças neurológicas. Lembrando que no boletim desta manhã da dengue aqui em Blumenau, entre ontem e hoje, foram 255 novos casos, 12 pessoas estão hospitalizadas em UTI em tratamento da dengue e são 55 mil casos prováveis de dengue aqui em Blumenau e 28 óbitos já registrados aqui na cidade.